nessa tabela de áreas produtivas. Eu ia explicar. Então, mas eu acho que eu não expliquei. Então, mas eu acho que eu não sou ainda não, né? Então, beleza, pessoal. Peraí que eu já aumento essa tela, tá? Só deixa assim. Vamos colocar então como que funciona, né? No Sudeste e no Sul, as áreas improdutivas, tá? No Sudeste ainda é um pouquinho maior. Peraí que tem alguém entrando aqui. Ixi, a Bia começou, ó, a Bia começou a cair aqui. Felipe, também, hein? Tá tudo certo aí, Felipe? Bia, tá tudo certo aí? Bom, começou lá, a Bia caindo. O Álvaro, tá tudo tranquilo aí? O Álvaro tá meio nervoso hoje. Ó, vamos lá. Ó, pessoal, então, a área produtiva do Sudeste, tá? Ela é ainda um pouco menor que a área improdutiva. E a área produtiva do Sul é muito maior do que, assim, muito maior comparado ao Brasil, lógico, né? Mas é muito maior, né, dos índices brasileiros comparado do que a improdutiva, tá? O Sudeste, pessoal, nós ainda temos, né, presença de agricultura familiar, certo? No Sul, nós temos muita presença de agricultura familiar, tá? Por isso tem nessa diferença. Lembra que a agricultura familiar é aquela que produz alimentos para o mercado interno. Então, por isso que a gente tem uma área produtiva maior. Apesar que no sul nós temos muita pecuária extensiva, né? A gente tem uma agricultura de soja muito forte, agricultura de arroz muito forte, tá? Principalmente no Rio Grande do Sul. E no Sudeste nós temos também agricultura e pecuária muito forte, comerciais, eu estou querendo dizer, tá? Então coloca assim, ó, Sudeste e Sul, né? Só isso, né? Eu não tinha analisado ainda, né? Põe assim então, as duas regiões, as duas regiões possuem, as duas regiões possuem parcelas significativas, parcelas significativas de agricultura familiar, parcelas significativas de agricultura familiar, vírgula, portanto, vírgula, portanto, há de haver, tá? Há maior quantidade absoluta vírgula, comparada ao resto do Brasil, comparada ao resto do Brasil, vírgula, de áreas produtivas. Pera aí, eu tinha falado agricultura familiar antes, né? Só para não perder o. Eu falei de.
E agora finaliza com áreas produtivas, tá? Eu não lembro se tinha trocado, tá? Áreas produtivas, beleza? Então, ó, é comparado ao restante do Brasil, tá? As áreas, né, de agricultura familiar que a gente tem nas duas regiões. Pera aí, Carol, onde você perdeu? Comparado ao restante do Brasil, de áreas produtivas, vírgula, de áreas produtivas, certo? Então, ó, as duas regiões comparadas ao restante do Brasil, né, nós temos uma quantidade muito maior de áreas produtivas. Agora, lembra disso, hein, pessoal? Não significa dizer que, né, essas áreas ocupam necessariamente pequenas propriedades. Né? A gente tem muita região no Brasil, tá, onde nós temos latifúndios e eles predominam nessas regiões e nesses latifúndios existe uma produção, tá? Só que aí se você pega, né, a área ocupada de um latifúndio e a área ocupada de uma pequena propriedade, um minifúndio, não dá para comparar, tá? Então, lembra sempre desse gráfico fazendo referência com essa tabela, certo? Normalmente, quando aparece algum exercício, eles vão fazer essa comparação, tá? Do latifúndio produtivo, latifúndio improdutivo. O minifúndio, ele nunca vai ser improdutivo, porque ele é a base de sustento daquela família, tá? Então não dá. Só que a área que o minifúndio ocupa, se somar todos os minifúndios do Brasil, ele vai ocupar uma área pequena dentro do território, certo? E aí você pega todos os latifúndios do Brasil, nossa, né, não dá nem para a gente ter uma ideia, certo? A área ocupada é muito grande, beleza? Tranquilo? Certo? Oi. Então, agora a gente vai ver isso, tá? Deixa eu ver, acho que não é. Eu vou falar aqui. É, eu vou falar aqui, quando a gente for falar dos módulos, tá? Ele é meio variável de acordo com a região, tá? Tem região que, para ser caracterizada minifúndio, ela atende a características daquela região, por quê? Porque é um estado de maior área, entendeu? Então, é variável, mas eu vou falar aqui, ó, quando falar dessa questão do módulo, certo? Beleza? Aí a gente vai entender isso. Por exemplo, só para ilustrar, um minifúndio no Amazonas, ele é maior do que um minifúndio em Sergipe, entendeu? Porque o estado do Amazonas é enorme, o estado de Sergipe é minúsculo. Então, o que caracteriza o minifúndio no Amazonas, o que caracteriza o minifúndio no Amazonas é o mesmo critério do Sergipe, só que a área ocupada, né, no Sergipe acaba sendo bem menor, pelo tamanho do estado, tá? Então, isso aí é variável, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal. Ó, agricultura no Brasil. Deixa eu aumentar aqui a tela. Pode colocar, tá tudo dentro da mesma letra, é, que era agricultura no Brasil, só que agora eu vou falar do histórico, tá? Da concentração, beleza? Então tá dentro, eu nem lembro que letra que era, letra C, acho, não lembro. Pode copiar aí, agricultura no Brasil, histórico de concentração. Coloquei, coloquei, ué. Não, coloquei. Acho que ela tinha falado, na hora que eu falei Camila, ela tinha falado. Coloquei sim. Não entrou mais ninguém não, né? Hã? Ah, bã. Ó, pronto, pode ir. Próximo. Para falar do histórico, pessoal, da concentração, né? Por que que existe uma concentração fundiária no Brasil, tá? Nós vamos ter que entender o nosso desenvolvimento em cima de uma economia colonial, né? A economia colonial brasileira, ela tem início basicamente a partir de 1530, né? E 1530 com a divisão do litoral em capitanias, onde Pernambuco e São Vicente foram aquelas duas capitanias que mais prosperaram. Pernambuco, principalmente por causa da implementação da cana-de-açúcar, tá?
Passando longos anos, a gente tem a mineração não é agricultura, tá? E aí a gente tem novamente uma atividade no campo que é o café. O café, pessoal, ele vai aparecer ali no Vale do Paraíba e ele vai expandir, né, por regiões de Minas, regiões aqui do estado de São Paulo, vai até o Rio de Janeiro algumas áreas, vai pegar algumas áreas do Espírito Santo e vai pegar áreas do norte do Paraná. O café expande muito. Independente de ser cana ou café, períodos diferentes. As duas, elas se concentravam em cima da ideia das plantations. Então, o nosso histórico, tá? Se a gente tem esse cenário aqui, ó, né, de produtivo e improdutivo, né, um predomínio de área improdutiva. Se a gente somar, né, fizer o total aqui, vai dar improdutivo muito maior, né? Se a gente tem um predomínio de latifúndios, tá? Isso é sim devido ao nosso passado histórico, em cima das plantations, certo? Não precisa colocar o que é plantation, vocês já estão, né, cansados de ver. Nós vimos nesse mesmo capítulo o que era plantation, só copia dessa maneira, que tanto a cana quanto o café se organizaram a partir das plantations. E essa plantation aqui, ó, espera só um pouquinho, é diferente dessa, ó. É diferente dessa que a gente viu. Essa plantation que a gente viu no capítulo, ela não tem a presença da escravidão, tá? Ela tem a autoexploração da mão de obra. Eu expliquei o que seria isso. A plantation que a gente está vendo agora, da cana-de-açúcar e do café, ela é organizada da época colonial. E aí ela tem a escravidão do negro como algo legal, legalizado, legitimado, certo? Não era proibido, tá? Hoje é proibido, a gente sabe disso. Apesar da prática, né, meio maquiada aí, mas é proibido, certo? Então pode copiar esse esquema. Notícia boa. Um dos voos que eu não consegui cancelar, eu pedi o cancelamento para tentar pegar o dinheiro, né? Falaram que não era possível. Esse voo foi cancelado agora. Aí eu vou receber um voucher que eu posso usar ele qualquer data. Diminuiu o prejuízo. Ontem saiu uma medida da União Europeia que eles vão abrir as fronteiras, né, entre os países. Vai começar, porque agora é verão, né, na Europa, e aí eles querem estimular, né, pelo menos um pouco o turismo, para tentar recuperar a economia, né. Aí o brasileiro está proibido de viajar para a Europa. Não pode ir para a Europa. Não só brasileiro, né, mas tem outros aí. Não pode ir por causa da expansão da pandemia aqui. Por tempo indeterminado. Então não ia dar para ir de jeito nenhum. Nem que quisesse. Acho que a única exceção é se tiver cidadania, né, ou se tiver residência lá e tiver aqui no Brasil, mas mesmo assim tem que passar por um período de quarentena lá. Tem que chegar e ficar isolado no aeroporto. Pronto, pode ir? Pode? Pessoal, ó, começou com plantations, tá? E não vai mudar. Mesmo pós-independência, tá? A gente já está em 1850, independência 1822, certo? Quando nós temos uma oportunidade, né, de tentar tornar, tá, a distribuição de terra no Brasil algo um pouco mais justo, né, diminuir um pouco a concentração que vem. Olha isso, hein, pessoal? 1530, a gente está falando aí de 300 anos, tá? Então é um negócio enraizado. 300 anos é coisa pra caralho, tá? Mas pelo menos você poderia tentar mudar isso em 1850. Não houve mudança. Nós tivemos a criação da Lei de Terras em 1850, que na realidade vai concentrar mais a propriedade, certo? Então pode por aí, 1850, Lei de Terras. Pode puxar duas setinhas, pessoal, de Lei de Terras. Uma em cada linha, tá? Pode ir? Primeira setinha, pessoal, o que determinava a Lei de Terras?
regulamenta o acesso à propriedade, regulamenta o acesso à terra. Essa na primeira setinha. Na segunda setinha, pessoal, vocês vão colocar a partir de qual forma? Dessa forma. Lembra? O acesso só será possível mediante compra e pagando à vista. Cash, dinheiro, certo? Põe isso na segunda setinha. Pode ir? Bom, põe um asterisco aqui embaixo, tá? Vocês copiaram as duas setinhas, pode pôr um asterisco. Pessoal, concorda comigo que a lei de terras, ao invés de você proporcionar um maior acesso à propriedade, você cria uma condição de que quem vai adquirir terras é quem já possui terras. Concorda comigo? Tá? Então, ao invés de você dividir, você aglomera, você concentra a propriedade nas mãos de, né, um pequeno grupo, tá? Então, no asterisco põe assim, ó. Ocorre maior concentração da propriedade, ocorre maior concentração da propriedade, pois quem irá adquirir terras, pois quem irá adquirir terras é aquele que já possui. Certo? Outra coisa também que eu acho interessante da gente falar, pessoal, não há nenhuma obrigatoriedade que essa terra produza. Lógico que os caras que estão comprando terra, eles vão acabar produzindo café, não tenha dúvida disso, tá? Mas o que eu quero comentar com vocês é que você vai ter uma concentração cada vez maior e muitas terras, atualmente, elas não são produtivas, elas são só concentradas, tá? É a origem disso aqui. Bom, eu sempre gosto de colocar, né, a comparação com a lei de terras que ocorreu nos Estados Unidos, tá? Então pode por aí, ó, Homestead Act, Estados Unidos. Pode puxar também duas setinhas, pessoal. Eu não pus a data aqui, acabei esquecendo de colocar a data, é 1862, tá? 1862. Na primeira setinha de Homestead Act, vocês vão colocar a mesma coisa, ó. Regulamento, acesso à terra, é igual. Princípio, a ideia é a mesma. Só que, olha a diferença. Segunda setinha, pessoal. A terra não é vendida, a terra é doada. E olha isso, ó. Obrigatoriedade de torná-la produtiva. Certo? Pode copiar esse segunda setinha. Põe um asterisco também embaixo, para a gente, né, complementar. Pronto? Pessoal, quem vai pegar a terra, né, vai produzir, tá? Para produzir, a pessoa ela teria incentivos do governo, né,
com acesso facilitado aí a sementes, né, a produtos ali que vão ser utilizados como insumos, né, maquinário ainda não, né, a gente está falando do século XIX, né, mas havia um incentivo do governo. O Homestead Act, pessoal, ele é uma parte integrante daquela famosa marcha para o oeste, né, Far West, tá? Para poder expandir o território dos Estados Unidos. Lembrando que a gente está falando de anos 60, tá? Anos 60 já é ali no... Está no meio da Guerra de Secessão. A Guerra de Secessão termina em 1865, tá? Então, é um dos fatores que os Estados Unidos eles acabam usando como implementação para a população ir para o oeste, né? Para ocupar territórios que hoje estão ali, né? Da Califórnia, ali da região lá de cima de Washington, Oregon, né, lá no Pacífico, tá? Literalmente no Pacífico, tá? Então, de que maneira? Você vai pegar e falar, não, você tem que comprar a terra? Não, eu vou doar. Só que, ó, eu estou doando a terra não é sua. Só vai ter a posse da terra após torná-la produtiva. E quem vai pegar a propriedade vai produzir, né? Outro ponto, aqui está sendo vendido latifúndio. Aqui, a terra doada é minifúndio e média propriedade, tá? Não eram latifúndios. Então tem muita diferença, beleza? Pode colocar aqui no asterisco, põe assim, ó. Não houve concentração, não houve concentração fundiária, pois não houve concentração fundiária, pois foram doados minifúndios, e médias propriedades. Que eram produtivos. Que eram produtivos. Sendo essa condição obrigatória para ter a posse da terra. Beleza? Pessoal, então, ó, mesmo período, tá? Leis completamente diferentes, tá? O objetivo é o mesmo, só que a forma como foi feita é totalmente diferente. Isso é o histórico. Esse histórico nosso, ele vai acabar gerando esse quadro, porque gerou esse quadro, tá? Esse que é o grande problema. Bom, aí, pessoal, a gente chega na ideia da reforma agrária. Então, pode colocar aí, reforma agrária. Tá dentro disso aqui, ó, gente. Tá? Beleza. Pode ir? Pode? Bom, vamos lá. Primeiro item. 1964. Pessoal, a gente está falando de 1850 e agora a gente vai voltar a falar de alguma coisa relacionada à Terra em 1964, tá? Mais de 100 anos depois, nós temos a criação do Estatuto da Terra. Lembra o seguinte, contexto que nós estamos aqui. Mundial, Guerra Fria, certo? Pós-crise dos mísseis 1962. Brasil, início do governo militar com Camilo Castelo Branco, tá? Após a saída, né, ou a retirada do cargo de João Goulart. João Goulart
assumiu pós Jânio Quadros, né? Jânio Quadros renunciou depois de 8 meses. O João Goulart assume ali em 61. E aí ele era um cara meio canhoto, né? Meio de esquerda, tá? Pelo fato do João Goulart ter tomado algumas atitudes, né, que foram consideradas subversivas, né, para o contexto da época, ele visitou a China do Mao Tse Tung, recebeu o Che Guevara lá, né, o argentino, né, mas que estava em Cuba, com honras de chefe de Estado, né, tudo num período meio tenso, né, de crise dos mísseis, Guerra Fria, coisa. De repente começaram a olhar para o Brasil e falar: peraí, o que está acontecendo? Estranho. E aí os militares acabaram entrando no poder em 64. O João Goulart ele acaba saindo, tá, da presidência. O João Goulart ele tinha uma bandeira de reforma agrária, tá? Ele conseguiu bastante apoio de camponeses, né? Ele fez discursos lá falando que ele ia fazer a reforma agrária, que era um problema histórico no Brasil. Só que acabou não fazendo nada, não teve tempo para fazer isso. E o Castelo Branco, assim que ele assume, para tentar dar uma, sabe, uma apaziguada nos ânimos, ele cria o Estatuto da Terra, certo? O que é então esse Estatuto da Terra? Pensa na questão das leis trabalhistas, né? Pensa ali de toda a consolidação que a gente teve no meio urbano, com salário mínimo, fundo de garantia, tudo aquilo que foi feito no período Vargas, que a gente já viu, tá? Há um bom tempo atrás, pelo menos uns 25 anos atrás, e agora eles vão começar a querer fazer isso, né, no Brasil, só que no contexto do período militar, tá? O Estatuto da Terra, ele também vai englobar a questão da função social da terra, tá? A terra no Brasil, ela precisa ter uma função social. Lembrando que a gente está nos anos 60, anos 70, nós temos um problema muito grave no Brasil, que é a fome, tá? Então, talvez hoje não seja tão grave, né? Hoje a gente tem algumas áreas, né, que tem problema ainda com desabastecimento, mas no Brasil a gente não tem um quadro de fome severa, né, como tem na África. Agora, nos anos 60 e 70 tinha população no Brasil que morria de fome, tá? Então a fome era uma pauta, né? E a terra, ela tem que produzir. Então seria essa a ideia da função social da terra, tá? Para tentar abastecer o território, beleza? A partir disso, pessoal, o que foi criado? Módulo rural, que vai ser definido em hectares, pode colocar. Estatuto da Terra, põe desse jeito que está aqui. Abre uma chave, né, do jeito que vocês estão acostumados a fazer, e põe aí, módulo rural, que é medido em hectares. Tudo isso veio dentro do estatuto, tá? Segundo ponto, ah lá, que eu falei para vocês, ó a função social da terra. Garantia de sustento de uma família. Uma propriedade, ela tem que também servir como subsistência, tá? Para aquela família. Ah, mas e o latifúndio? Reparem que não foi falado. Nenhum momento, certo? Aqui a gente está falando basicamente de uma propriedade menor, óbvio, tá? Em nenhum momento se falou de latifúndio. Terceiro item, produtividade da terra. E aí eu coloquei um asterisco para a gente poder debater essa questão, tá, do latifúndio. Desse último item, por isso que eu coloquei ele por último, tá? Põe na frente aí, ó, puxa um traço, sei lá, do jeito que vocês acharem melhor, ou pode pôr mesmo um asterisco. Tá, não, sem problema. O que eu vou acrescentar mesmo é nessa produtividade da terra, tá, gente? Desse último, você pode puxar uma setinha ou colocar o asterisco mesmo para poder explicar, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. Nossa, vou comprar uma cadeira,
Vou comprar uma cadeira de gamer, que puta que eu pariu, não tô aguentando mais. Tô torto. Pessoal, o que que é o asterisco? Tá? O asterisco é porque essa produtividade da Terra ela é jogada. Ah, a Terra tem que ser produtiva. Peraí, mas quantos hectares tem que ser produtivos? Quem tem que produzir? É só essa família? E o grande latifundiário? O grande latifundiário é meio, né, repetitivo, tá? Mas e o latifundiário? Ele tem que produzir? Não existe nada, pessoal, obrigando, certo? Os latifúndios produzirem. Não existe nada. Portanto, você fala de função social, né? Menciona a reforma agrária, mas você não coloca isso como lei. Isso que é importante. A gente só vai ter a questão da reforma agrária a partir daqui, com a Constituição de 1988, ó. O módulo é criado em novembro. Não copie isso aqui ainda não, hein, gente? Não copia nada disso, tá? Só adiantei para vocês entenderem. Ó, o módulo ele é criado em 1990. O módulo só foi criado em 90 por quê? Porque houve uma Constituição em 88 que garantia a criação do módulo fiscal. Ou seja, esquece a ideia de módulo rural, vai passar a ser agora módulo fiscal, tá? Então, ó, peraí que depois a gente vê isso. Então, aqui nesse asterisco, põe assim, pessoal, não havia, ó, você copiou essa parte toda aqui, né? Tudo isso aqui está relacionado ao estatuto, tá? A ideia da função social da terra. Será criado o módulo rural, tem que garantir o sustento de uma família e aí a coisa que fica em dúvida, né? Tem que ter produtividade da terra. Mas o que é essa produtividade? Tá? Em nenhum momento se falou de reforma agrária. Então, nesse item aqui, ó, de produtividade da terra, põe assim. Como que eu falei? A primeira parte aí que eu até perdi. Alguém me fala. Isso, não havia garantias da realização. Oi? Oi, gente? Ah, não havia garantias da realização da reforma agrária. Não havia garantias da realização da reforma agrária em latifúndios, em latifúndios improdutivos. Certo? Então, assim, não tinha na Constituição esse termo, tá? Então, ficava aquele negócio vago. Ah, o latifúndio, ó, tem que produzir. Tá, mas se não produzir? Ah, então, se não produzir, não produziu. Entendeu? Então, não havia nada que garantisse que, ó, nós vamos desapropriar caso o latifúndio for, seja, né, no caso, improdutivo, tá? Não tinha isso, não era uma lei, tá? Então, criaram o negócio, só que, né, faltava aí algo mais concreto para que a coisa andasse, tá? Foi mais uma tentativa de tentar apaziguar, de tentar minimizar aí problemas. Fechou? Paramos aqui, certo? Na semana que vem eu continuo falando ainda das outras partes aqui do módulo fiscal e eu, bem provável, termino esse capítulo com vocês. Beleza? Então,